Cair em tentação por algo que, na razão, você sabe que não faz bem. Será que as nossas narrativas, até mesmo os nossos questionamentos, não nos conta o que realmente está por trás dessas ações que a gente não entende? Será que frases, imagens e palavras que brotam de nós, que são as nossas narrativas, né? As nossas narrativas internas, não ajudam a gente, mostrando de fato como é que a gente pode resolver as coisas? E também como na nossa conversa interna, na nossa fala interna, contam para nós exatamente aquilo que a gente precisa saber. Eu sou Sandra Morama, eu sou contadora de histórias, eu sou pesquisadora das narrativas como meio de transformação e de cura, e hoje é sobre isso que nós vamos falar. Eu coloquei na internet recentemente, no Instagram, perguntando o que você quer resolver. E aí as pessoas me botavam um tema. Só que quando ela falou essa frase, cair em tentação por algo que na razão sabe que não faz bem, eu pensei em várias coisas. Eu pensei no fumo, eu pensei na comida, eu pensei em drogas, em relacionamentos abusivos. E como eu não sabia exatamente o que ela queria resolver, porque ela colocou de forma muito geral, né, muito aberto, e aí eu perguntei para ela, me conta um pouquinho mais sobre esse cair em tentação, mesmo que você saiba na razão que não é para você fazer aquilo, né? E aí ela me disse que tem a ver com relacionamento. E foi muito interessante ouvir ela falar um pouquinho. E o mais interessante foi porque ela me mandou em áudio. E aí ela me mandou uns 6 áudios, né? Áudio no Instagram, 1 minutinho, né? Não dava para falar muito. Então, ela me mandou uns 6 áudios ali tentando me explicar. E aí foi interessante, conforme eu fui ouvindo ela falar, foi dando para perceber que tudo aquilo que ela quer saber ou que mostra para ela aonde que está a questão, estava ali, estava exatamente ali na fala dela. Ela disse o seguinte para mim: eu quero entender o mecanismo que faz com que eu sempre caia na tentação. Eu quero saber o que está por trás que faz com que mecanismo é esse que ela quer resolver. Ela conhece alguém, ela me diz que quer se relacionar, aí ela conhece alguém, ela percebe que esse alguém não está interessado em relacionamento, mas ela continua investindo. E aí foi muito interessante, porque ela falou assim para mim: eu quero pagar para ver. Gente, tudo que a gente, todos os nossos problemas, aqueles comportamentos que a gente não sabe por que a gente tem, como é o caso dela, aquelas dores que a gente carrega, tudo a gente sabe, porque somos nós, tem como. Aí o que a gente faz? A gente paga para alguém, e tá tudo bem, não tô falando que isso é errado não, tá? Até porque eu também faço atendimento, ok? Mas a gente paga para alguém, para esse alguém nos dizer aquilo que nós já sabemos. Na verdade, a gente só não está olhando ou escutando. Porque na nossa própria questão, quando a gente traz uma questão ou traz uma dor, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre ela, a nossa fala, as frases que brotam dentro de nós, as imagens que brotam dentro de nós, já nos conta, já nos mostra. Veja, ela me mandou 6 áudios de 1 minutinho cada, menos de 1 minuto. No terceiro áudio, ela já foi para fora. Isso nos mostra, mentalmente, racionalmente, ela quer saber, mas emocionalmente, ela não quer olhar. Como é que nós, na nossa fala, nos mostra aonde que a gente precisa olhar e resolver, aonde que está ali a questão. Eu quero olhar para isso, mas eu olho para fora. Ela disse: eu já sei que não vai rolar. Eu sei que a pessoa não está afim, mas eu quero pagar para ver. Essa frase, eu quero pagar para ver, já deixa muito claro. Fala ela aí para você. Diz assim, ó, eu quero pagar para ver. Como é que fica a sua postura corporal quando você diz isso? Experimenta. Eu quero pagar para ver. Como é que seu corpo reage a essa frase? No Resolva-se, no método NTN, eu ensino a gente a olhar, a escutar aquilo que a gente fala, a escutar
As nossas narrativas internas, frases, palavras e imagens que brotam antes da gente falar, porque na hora da gente falar, a gente estrutura, né? A gente organiza e internamente é meio desorganizado mesmo, é tudo meio sem sentido, é tudo meio desconexo. Então eu ensino a gente a escutar essas narrativas internas, eu ensino a gente a escutar o que está por trás daquilo que a gente fala e ensino a gente a escutar a nosso corpo. Então experimenta e responde aí para mim nos comentários. Experimenta. Eu quero pagar para ver. Como é que você reage fisicamente? E é engraçado que eu não vi o corpo dela, mas na voz dela eu saquei, porque tava ali na voz. A gente escuta na voz da pessoa o não verbal. O não verbal está implícito também na nossa maneira como a gente fala. Então, quando ela disse, eu quero pagar para ver, tem o que aqui? Ela precisa olhar essa postura, esse lugar que está aí atrás do eu quero pagar para ver, que pode ser uma arrogância e grande. Eu quero ver. Eu sei que não vai dar em nada. Eu já sei, mas eu vou lá, eu vou até o fim. Investe. Pode ter uma dor no qual, através do seu comportamento, onde vai confirmar uma crença que você já estabeleceu, que é realmente ninguém me quer. Tá? Isso não é consciente, tá, gente? A gente precisa entender isso. Então, eu vou falar frases aqui, pode ser que chegue, como pode ser que não, tá? Mas aí tá na pessoa que quer se resolver, se verificar, né? Se perceber, se auto-perceber, que é uma das coisas que a gente. Nossa, é praticamente o curso inteiro do Resolva Se Eu Fico Lá. Autopercepção, autopercepção. E pode ser que tenha esse lugar, assim que ela confirma que o parceiro que ela investiu, mesmo sabendo, porque ele já deu todas as fitas, né? Todos os comportamento dele foi dizendo: "Não, eu não quero me relacionar a sério agora". Mas ela diz assim para ela: "Mas eu vou até o fim porque eu quero ver aonde que isso vai dar". E quando chega lá no fim, realmente ela é rejeitada, assim que ela chega nesse lugar, ela fala: "Ah lá, tá vendo? Eu sabia que ele não queria. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, mais um. Ó, eu aí de novo, fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo sempre. Investindo em relacionamento que eu sei que a pessoa não me quer". Ou seja, ela produz comportamentos para autoafirmar aquela conexão ou aquela crença que ela já estabeleceu. Tá vendo? Não falei pra você que eu tinha razão? Eu fico imaginando a pessoa na frente do espelho, falando assim, tá vendo? Eu não falei pra você que eu tinha razão? Eu falei pra você que eu tinha razão. Você não quis me escutar e, ó, de novo aconteceu. E o mais interessante foi que depois ela falou assim, antigamente eu fazia mais isso, mas hoje eu não tô fazendo mais. Quer dizer, ela tá fazendo, mas é bem pouco, bem pouco. Hoje ela consegue, quando ela percebe que a pessoa não tá afim de ir, de um relacionamento sério, e como mentalmente, racionalmente ela quer um relacionamento sério, ela faz o quê? Ah, então tá, então eu já sei que se eu entrar ali e tal, eu já conheço esse padrão, né? Se eu entrar ali e tal, e ela consegue não agir da forma como ela agia com mais frequência antigamente. Isso só me mostra e ela deveria observar exatamente essa frase que ela disse. Eu fazia isso com mais frequência, ou seja, tá consciente, tá cada vez mais consciente, não só o padrão de comportamento, mas o que leva ela a fazer, mesmo sabendo que vai dar merda. Porque ela mesma disse: eu vou pagar para ver, eu quero pagar para ver. Então já não tem mais aí uma questão emocional.
no sentido daquele comportamento que é automático, né? Porque ela já tem consciência. Então agora ela pode, é óbvio que tem alguma coisa emocional aí, né? Mas agora a coisa tá tão consciente que ela pode escolher, ou eu vou ou não. Só que todas as vezes que ela vai, ela confirma aquilo que ela mesmo já chegou na conclusão. E aí ela presta atenção numa coisa. Se você faz um exercício físico todos os dias apenas para o seu glúteo, do lado direito, o que, que vai acontecer? Seu glúteo do lado direito vai ficar durinho, pezinho, e o outro vai ficar molinho, caidinho. Essas afirmações, esse tipo de comportamento, onde cada vez que eu ajo daquela forma, eu confirmo algo que eu já trouxe para o consciente, que, né, eu sabia que ia dar exatamente esse resultado, e eu faço a ação e eu confirmo, eu estou malhando um músculo. Metaforicamente falando, tá? Eu estou malhando o músculo. Eu estou cada vez mais fortalecendo esta musculatura do. Ah lá, ó. Como já está consciente e ela escolhe ir para lá, eu só vejo duas alternativas agora. Nesse momento, eu só vejo duas alternativas. Talvez conversando um pouco mais com ela, eu consiga pescar um pouco mais ali das narrativas dela. Quando ela diz que eu quero me relacionar, e aí esse querer se relacionar, ele é mental, ele é racional, ele é um desejo racional, não é um querer de alma, vamos dizer assim, não é um querer genuíno, entende? Não é esse impulso, a gente entende o que eu quero dizer? Não está aqui. Porque você olha um casal e aí você fala, ai, quero tanto isso. Ai, mas aí você não está disposta a pagar o preço para ter algo, um relacionamento saudável. Você não está disposta a pagar você não está disposta a pagar o preço. Porque o preço é alto. Então, mentalmente ela quer, e aí no fundo, ela não quer. E a outra coisa é exatamente a arrogância. Tô certa. Tá vendo? Ah lá, ó. Sabia. Eu brinco com meu marido que é o seguinte: quando isso acontece e a gente se percebe, né? Eu faço assim com ele, ó, a brincadeira que eu uso. Tá sentindo esse cheiro? Tá sentindo esse cheiro? Aí ele faz, cheiro de quê? Eu falei, da razão. Tá sentindo o cheiro da razão? Olha que cheiro gostoso. Olha que delícia. Aí a gente começa a rir, porque a gente saca, né? Às vezes tirar sarro da gente mesmo tem esse. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Tirar sarro da gente tem o poder de nos dar o tamanho, sabe? Meu professor falava menas, bem menos. Ele brincava. Porque é isso, às vezes a gente se dá muita autoimportância, né? E essa arrogância é onde a gente vai cada vez mais se emaranhando naquilo que a gente sabe que não nos faz bem, né? Então, aí eu brinco com essa coisa do o cheirinho da razão. Ai, que cheiro bom. Aí a gente começa a rir. E aí fala, que idiota, né? E aí a gente vai, baixa a bola. Aqui, ninguém, não é pra gente fazer assim, por exemplo, vocês estão ouvindo o que eu tô falando aqui e ficar pensando no caso dela, né? O exercício aqui é pra gente voltar para nós. Então, vocês voltem para vocês. Se vocês vivenciam isso em alguma situação na vida de vocês. Eu quero um relacionamento, mas eu não tô disposta a pagar o preço. E o mais da hora é que quando a gente assume
essas narrativas internas, a gente para de sofrer. A gente para de sofrer. Porque é lindo. É lindo. A gente olha assim e fala assim: "Gente, coisa mais linda". Ai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito diferente disso, mas só para vocês entenderem, assim, de forma bem superficial. Eu acho lindo a pessoa dirigir bem. E aí, às vezes, eu fico pensando: "Gente, seria tão bom se eu tivesse um carro, né". Aí eu e meu marido, a gente adora mato, a gente adora o mato, adora ir para o meio do mato, ir acampar, a gente adora. Então, seria muito interessante se a gente tivesse um carro, porque a gente vai poder fazer isso com mais liberdade. Só que ou eu fico nessa sofrência de querer, e aí eu vou lá, sofro pra tirar gente, não quero pagar o preço, não pago o preço de jeito nenhum. Não pago o preço de ter que tirar carta, não pago o preço de ter que perder o medo de dirigir, de ter que ficar boa na direção, não pago o preço, não tô afim de pagar o preço. Aí o dia que eu assumi isso, o dia que eu falei assim: "Eu não tô afim de pagar o preço, cara, dói demais dirigir pra mim, não tô afim". O dia que eu assumi isso, parei de sofrer com esse negócio da gente viajar de carro, parei de sofrer. Quer viajar? Como é que nós vai fazer então para viajar? Como é que nós vai fazer para chegar no meio do mato? Como é que nós vai fazer para voltar? Ai, seria mais fácil, seria mais fácil para quem? Para mim não seria. A gente para de sofrer. A gente é muito influenciado pela sociedade, né, pelo meio que a gente vive, e então essa coisa de, por exemplo, casou, tem que ter filho, sabe, todo mundo fica cobrando. "Ai, e aí, quando é que vocês vão ter filho? Quando é que vocês vão ter filho?", você entendeu? Ou tá namorando, "Quando é que vocês vão casar? Quando é que vocês vão casar?", ô encheção de saco, né, deixa o povo viver do jeito que eles quiserem, coisa chata. E aí, existe essa cobrança também no relacionamento. Porque a gente vê filme, aí vê os casais, e aí cria a ilusão de que tudo é lindo, que o amor é lindo. Gente, às vezes a pessoa não tá afim de pagar o preço. Viver sozinho também não é ruim não, gente. Quem disse? Quem disse? Sabe? Assumir essas narrativas mais profundas é tão libertador. É tão libertador. "Ah, mas não sei onde eu ouvi não sei quem falar". Foda-se! Você tem que ver o que é bom pra mim. Vocês estão sacando onde que eu quero chegar aqui? Então é isso, assim, a fala dela ficou muito claro que se ela continua repetindo, ela escolhe. Gente, a gente precisa uma coisa que eu preciso esclarecer aqui, porque senão fica parecendo que é tudo muito fácil, né. As nossas escolhas também vêm do emocional. Nós não pensamos como um robô. Quando a gente fala assim: "Ah, eu tenho, um pensamento lógico ou um pensamento racional", então quando ela fala assim: "Eu sei", já está no mental, já está na consciência. Mas a escolha que nós fazemos, todas, até as estratégias que a gente faz, são emocionais. A gente precisa entender que nosso cérebro é 100% emocional. Pelo que eu ouvi das narrativas dela. Ou tem uma arrogância grande, bem grande, em se manter na razão. Então ela paga o preço para se manter na razão. Ou tem esse lugar que mentalmente ela quer um relacionamento, mas aqui dentro ela não está aberta. E ela pode ser que não esteja aberta porque ou ela não se sente merecedora, ou porque ela julgou demais relacionamento do pai, da mãe, de amigas. Ela julga muito.
o relacionamento dos outros. A Maria colocou: "Rapadura é doce, mas não é mole não". Por isso que é bom a gente comer, ao invés de deixar lá para as formigas, bota na boca e chupa. O julgamento, ele é afetivo. E o que a gente faz inconscientemente? Lembra, emoção é comportamento. Então, a gente produz comportamento para não replicar aquilo que a gente compreende como erro, como ruim, aquilo que a gente julga. Para a gente não fazer aquilo, para a gente não cometer aquilo que a gente julgou como errado, feio, lá, 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 a gente não se relaciona. Aí a gente começa a encontrar pessoas apenas que não querem se relacionar, porque é isso que o nosso inconsciente faz. A gente vai encontrar pessoas somente que não quer se relacionar. Não é nada do universo, fala assim, ai, nossa, então é por isso, o universo só traz. Não, não tem essa história de universo, não, gente. É o nosso inconsciente mesmo. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro que conecta com o outro antes da gente ir lá falar com o outro. Olha que doido. Então, é um processo inconsciente. A gente prefere não fazer para não cometer os mesmos erros. Então, aí a gente não vai. A gente não se coloca na experiência. Tem a ver com arrogância isso também. Porque a partir do momento que eu julgo, eu me acho melhor. Então, a gente se coloca numa postura de superioridade. E aí, se a gente se coloca na experiência, num relacionamento, e faz ou acontece na nossa relação aquilo que a gente julgou, como é que a gente se sente? A gente precisa baixar nossa bola para poder vivenciar a experiência que vai ser nossa, no nosso contexto, na nossa relação. E provavelmente relacionamentos amorosos, assim como todos os relacionamentos amorosos, passa por situações que muitas vezes, mais nova, a gente olhou e falou: "Deus me livre! Eu, hein? Não, quero isso pra mim não". Aí arrogância de novo. Como é que a gente pode verificar isso? Exatamente pela nossa postura e por essas frases que vêm, essas frases que brotam no momento da situação, no momento que a situação acontece. O que você pode fazer é tentar fazer uma retrospectiva, mas eu sugiro para você descobrir o que realmente está por trás, se realmente tem arrogância, se realmente tem uma ferida, lembrando que o julgamento, se ela descobrir que tem julgamento, isso também tem a ver com arrogância, mas pode ser uma ferida do não merecimento, né? E aí é ela que vai escarafunchar ali para ver mesmo, né, quais são as imagens que vêm, as palavras que brotam, frases, né, memórias que vão brotar, para ela descobrir, onde é que está a conexão afetiva ali que ela fez. Então o que que eu sugiro nesse caso, para descobrir, já que é o que ela quer descobrir, o mecanismo que faz ela cair na tentação. Eu sugiro que ela escreva sobre. Essa escrita eu já ensinei aqui várias vezes. Essa escrita não é escrever o que você pensa sobre o que você está pensando. Deu para entender? É você escrever exatamente o que já está ali naquele momento. Então, é uma escrita sem filtro, é uma escrita sem coerência, sem sentido mesmo. Porque as coisas dentro de nós não têm sentido e não têm coerência. Ela se torna, a gente busca coerência, busca explicação, busca sentido quando a gente vai falar. Então, na hora da escrita, muitas vezes, a gente organiza para poder escrever de forma estruturada, que foi a maneira como a gente aprendeu na escola, a estruturar a narrativa, né? E essa escrita, ela não é para ser estruturada, é para escrever exatamente o que está rolando ali naquele momento. Só que tem um detalhe, gente.
Esses dias eu fiz um post no Instagram falando sobre isso. A nossa memória, ela não é uma fotografia ou um filme literal do acontecimento. A nossa memória é distorcida, porque a nossa memória é uma filmagem ou uma fotografia daquilo que a gente interpretou e não do que realmente é, do que realmente aconteceu, tá? Então, eu sugiro que você faça isso se a coisa estiver muito fresca. Ou seja, se você estiver vivenciando a situação ou se você vivenciou muito recentemente. Porque aí você consegue fazer uma retrospectiva de quais foram os pensamentos que vieram, de quais foram as imagens que surgiram, de quais foram as narrativas internas, porque elas vão te mostrar o mecanismo que está por trás. Elas vão te mostrar. Só que aqui eu queria trazer uma coisa. Qual é o caminho que normalmente a gente faz? Na hora que eu escolho pagar para ver, o meu olhar está voltado para o outro. O foco de percepção, o foco de observação, o foco de leitura, de interpretação, está voltado para o outro. Se eu quero descobrir o mecanismo, eu preciso voltar os olhos para mim, entende? Então deixa eu me perceber como eu reajo. Quando eu escuto isso, tá, aconteceu isso, ele me mandou essa mensagem, o que acontece aqui? Quais são as frases que vêm? Onde que meu corpo dói? Eu preciso voltar os olhos para mim. E ficou muito claro, ela não volta os olhos para ela. A hora que ela começa a olhar ali, a quase chegar na dor, ela faz o movimento de voltar para fora. Isso ficou claro na narrativa dela. E a gente faz isso em diversas situações. Quando a gente briga num relacionamento, que a gente, no casamento, marido, namorado, e a gente briga, o que a gente faz? É porque você falou isso. É porque você fez isso. Você não sei o quê. A gente volta os olhos para o outro. E a gente precisa fazer o caminho reverso. Porque se eu quero descobrir qual é o mecanismo não está no outro. Porque se estivesse no outro, assim que eu trocasse de outro, o mecanismo não seria o mesmo. Seria outra coisa, né? Mas se o negócio se repete, o trem tá aqui. Eu não vou descobrir o trem que tá aqui olhando para lá. Então eu tenho que voltar os olhos para mim. E a gente sabe mais de nós do que qualquer outra pessoa na face da Terra. Nós sabemos mais de nós do que qualquer pessoa. A gente só precisa aprender a ser honesto com a gente. Porque tem muita coisa que brota de dentro de nós que a gente julga, que a gente não quer. Ah, não quero. Não, mas isso aqui também é por causa disso, 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 disso. A gente arruma um monte de justificativa e argumentos. Se a coisa tá fresca, pega papel, senta, de forma que ninguém te interrompa e que você possa, se sentir vontade de chorar, você pode chorar. Você não fique cheia de dedos, tem que estar em um lugar bem confortável. E escreva. Escrever o quê? O que tiver ali. Não é para fazer texto, não é para escrever história, não é para montar uma dissertação, não, é só o que está ali. De repente você pega o papel ou o caderno, aí tá assim, nossa, não tenho nada que escrever. Vou escrever o quê? Tá, mas eu vou escrever sobre isso, né? Mas como é que eu começo? Tá, eu vou começar assim, ó. Eu liguei para ele. Eu sabia no... Não, 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 não. Você já está pensando sobre o pensamento, você já está pensando sobre o acontecimento, você está escrevendo sobre, você não está escrevendo sobre você. Então, é assim, ó, pegou o caderno, caneta. O que eu escrevo? Eu já estou escrevendo, que eu estou escrevendo o que está aqui. Eu não sei o que escrever. Ah, eu acho que eu não vou mexer com esse negócio hoje não, porque eu não tenho nada para escrever. Entendeu? É para escrever o que é. E tem uma outra coisa que eu vou falar, que está muito claro na fala dela. Eu quero entender o mecanismo. E aí ela me disse o seguinte:
eu fazia isso com mais frequência. Eu estou fazendo isso com menos frequência ultimamente. Então, a pergunta que eu me faço, assim que eu escutei ela falar isso, a pergunta que eu me fiz foi: então, para que você está tão preocupada? Porque, sinceramente, o fato de hoje ela fazer com menos frequência, ela já está resolvendo. A gente tem uma ideia de que resolver as coisas é assim, ó. Nossa, curei. Nossa, eu tenho uma amiga que ela faz isso. Eu tenho uma amiga que ela liga para mim, aí ela tá passando por uma situação, não sei o quê, de repente ela me liga e fala: Nossa, Sandra, aconteceu um negócio aqui comigo, tal, eu usei umas técnicas, umas abordagens, não sei o quê, e eu entendi tudo. Aí eu falo assim para ela: Aham, eu espero só um mês. Um mês depois tá ela lá de novo, na mesma questão, porque a gente tem essa ideia ilusória de que virando uma chavinha, pronto, vai resolver. Ah, entendi o mecanismo, pronto, acabou. Não é assim, não, gente. Ressignificar somente se dá através da experiência. Ou seja, é na ação, é no fazer. Eu preciso me colocar em experiência. Somente assim eu ressignifico. É possível a gente ressignificar pelo imaginário? É, porque o imaginário para nós é experiência. Então, quando ela fala que hoje ela já não faz mais, significa que ela já está resolvendo. Quando ela encontrar o mecanismo, presta atenção, quando você encontrar o mecanismo, você só vai entender o mecanismo. Você vai continuar no comportamento. Porque o que ela precisa de consciência para não cair na tentação, ela já tem. Ela já tomou consciência para não cair na tentação. Ela cai por uma escolha. A escolha a gente sabe que é emocional, mas já é consciente. Aí ela precisa olhar se na hora que ela faz a escolha tem a ver com uma ferida onde ela quer se afirmar, ah lá, ó, de novo, eu não mereço, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Ou a arrogância, independente de um ou de outro, mesmo que ela ainda caia em tentação, ela precisa voltar o foco dela para as vezes que ela não cai em tentação. Eu tenho uma aluna que ela falou assim outro dia para mim: eu quero mudar algumas coisas no meu comportamento, no meu relacionamento, mas eu ainda não cheguei lá. Aí eu falei: você já parou para olhar? Foi mais ou menos isso, tá? Não lembro exatamente como foram as palavras, mas eu fiz a pergunta para ela se ela já tinha parado para olhar todas as vezes, tudo aquilo que ela já está fazendo diferente. E ela falou: não. A gente até riu demais na hora. Ela riu e se emocionou depois porque ela sacou que ela já estava em processo de mudança, de ressignificação, mas ela ainda estava focada naquilo que ela não tinha conquistado, ao invés de focar naquilo que ela tinha conquistado. Quanto mais a gente foca, mais a gente amplia o foco. Se ela já está diminuindo a frequência de cair na tentação, ela precisa voltar os olhos, o foco para todas as vezes que ela consegue não cair na tentação. Isto é ressignificar. E aí ela não vai precisar entender o mecanismo. O mecanismo, pouco importa. Pouco importa. Escuta isso. A dor, o mecanismo, o que está por trás, muitas vezes, pouco importa. A gente não precisa saber. Mas a gente precisa sacar a ação. Ação, gente. Cair, puta, cair de novo. Cair, puta, cair de novo. Seu foco está onde? Em todas as vezes que você cai. Volta o foco para todas as vezes que você não cai. Aí você faz assim: nossa, não caí. Olha, consegui sair dessa. Vamos lá, de novo. Aí vai de novo. Aí consegue sair. De novo, não caí. Gente, como é gostoso isso, né? A tentação tá ali, mas você não cai. Olha que gostoso que é. E aí você começa a fortalecer essa musculatura.
para não cair nessa tentação, mas a arrogância às vezes é maior, aí faz cair em tentação. Entendeu, gente? Entendeu? Ação! Ação! Se você descobrir qual é o mecanismo, você vai ficar pensando nesse mecanismo, vai ficar raciocinando sobre ele, encontrando motivos, dando argumentos, dando razões para esse mecanismo e não vai resolver. Não vai resolver seu problema. Para resolver o problema, ação. E aí você precisa voltar o foco para todas as vezes que você conseguiu. Agora, é importante fazer essa análise aí, se realmente, no fundo, você quer um relacionamento. E muitas vezes a gente cria uma ilusão do relacionamento que a gente deseja, e eu vou te falar uma coisa: eu vivi isso a minha vida toda, até com esse meu relacionamento que eu estou atualmente. Os relacionamentos na nossa cabeça, eles são muito melhores. Então, os relacionamentos reais nunca, mas nunca vai conseguir chegar perto do relacionamento que a gente tem na nossa cabeça. E aí a gente precisa sacar isso. E se a gente quer viver uma experiência de verdade a dois, uma experiência real, sem insatisfação, sem ilusão, sem, sabe, vitimismo, precisa abrir mão da ilusão. Demorei a sacar isso. Precisa abrir mão da ilusão, porque o homem na nossa cabeça, nosso parceiro, gente, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ele sabe exatamente o que fazer nos momentos que a gente mais precisa. Ele sabe exatamente o que está se passando dentro de nós. Ele sabe exatamente o que está se passando na nossa cabeça. Ele sabe exatamente ler. Ele é um dos maiores videntes que existe no mundo, porque ele sabe exatamente o que está se passando na nossa cabeça. O homem na nossa cabeça, ele é perfeito. Mas o homem que está ao nosso lado, real, não. E para a gente ser feliz e amar de verdade o homem que está do nosso lado, a gente precisa amar o homem real. Se aquele homem ali tem algumas coisas que para você te machuca muito, te dói muito e bababá, o interessante é você olhar para dentro, curar o que está aí. A questão é que para a gente ser feliz numa relação a dois, a gente precisa abrir mão das nossas ilusões. Porque só aí a gente vai ver se a gente tá a fim de pagar o preço. Porque viver esse relacionamento da nossa cabeça, nossa, quem não quer? Quem não quer? Então, quando a gente fala as coisas para as pessoas, ou quando a gente escreve, as nossas narrativas, tudo aqui que a gente fala, que a gente pensa, que as coisas que brotam, nos conta onde que nós estamos amarradas e elas também nos ajudam a nos libertar totalmente. E toda quinta-feira a gente tem o Quinta no Resolva-se. Você pode me mandar no direct o que você quer resolver, o que você quer que eu fale aqui um pouco, meu ponto de vista, o que a gente faz na NTN, ou trazer algumas questões da NTN aqui, como eu trouxe a da escrita, porque a escrita, todo mundo que eu falo para fazer e faz tem resultado. Então é um negócio que até hoje não teve um que não fez e falou, Sandra, escrever é uma bosta. Não teve um. E aí tem todo o embasamento também neurológico, né, neurocientífico por trás disso. Então, se você quer resolver alguma coisa, ou quer que eu fale alguma coisa aqui sobre algum assunto, alguma temática, você me manda no direct do Instagram e eu mostro para vocês como é que a sua própria narrativa, como é que observando ou mudando as suas narrativas, como a maneira como você conta aquela história, pode te libertar dos emaranhados. Me segue nas redes sociais se você não segue. E se quiser conhecer o Resolva-se, clica no link lá da bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição. Você vai conhecer. Já que a gente estava falando de relacionamento, foi bom para você?